Bem, estamos aqui com o pastor Israel do Couto, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Teresópolis, e ele veio contar pra gente a alegria que a igreja está vivendo este ano, completando 79 anos, né, pastor? E aí se preparando rumo aos 80 anos. É muito tempo, né, pastor? Fundação do seu pai, né, Joaquim? Na verdade, ele não foi o fundador. Ah, sim. Ele chegou aqui no ano de 1960. Ah, já existia então a igreja. Já existia a igreja. Aham. Aí ele chegou aquela da subida dos Pinheiros Sim, ali. é. Ah, sim. Rua Capitão de Nascimento. Então ele fundou, foi a do bairro de São Pedro? No bairro São Pedro foi ele. Ah, então No bairro São sim. Pedro foi Uhum. ele. É a nossa subsede. Subsede. E Ah. Aí ele chegou a Teresópolis já como pastor, ele se tornou pastor aqui. já chegou como pastor. Ele pastoreava em Três Rios. E houve uma mudança e ele veio para cá. Isso em 1960. Mas a igreja não era emancipada ainda. A igreja pertencia a Petrópolis. A sede era em Petrópolis. E ele era um pastor subordinado à nossa sede em Petrópolis. Ah, sim. E numa época que quase não existiam tantas igrejas evangélicas em Teresópolis, né? Existiam bem menos que hoje, né? Hoje tem muitas igrejas, muitos ministérios também, com o nome Assembleia de Deus. E todas as denominações cresceram, né? E com isso aumentou o número de evangélicos e aumentou o número de assembleianos também. E eu sei que o forte da Igreja Assembleia de Deus de Teresópolis é a música, né? O grande ministério da Assembleia. Quando nós chegamos aqui, o meu pai foi o primeiro professor de música. Ele já veio com essa inclinação, com esse talento lá de Três Rios. E aqui ele começou a treinar músicos para que formasse uma banda. E o meu irmão mais velho, que é presbítero da igreja, secretário também, assumiu naquela época. Tinham alguns músicos que já estavam na igreja, eram poucos, dois ou três músicos, e ali foi desenvolvendo a banda de música que hoje tem o nome Shalom. E tem mais de 40 integrantes hoje. Olha. E tem também a orquestra, que é regida pelo filho dele, pelo Clevinho, que atua na área da música. Tem o coral, que hoje é o Coral Vida Nova também, regente o Clevinho também, que é meu sobrinho. E outros grupos, não é? Nós temos conjuntos de jovens, de adolescentes, de crianças, de senhoras, de senhores. Então, todas as faixas etárias têm sempre um lugar para que a pessoa se encaixe e muito acontece na área da música. E nós sabemos que com tantos anos, né, beirando aí os 80 anos, é um grande desafio fazer um trabalho voltado ao jovem. Como é que a igreja se comporta nesse mundo tão cibernético, em que a internet está invadindo as famílias, né, os jovens? Como é que é lidar com isso hoje em dia? Lidar com isso é difícil, mas a gente tem que aplicar os ensinamentos e buscar integrar o jovem. Tanto é que nós começamos a integrar desde a criança, departamento infantil, departamento de adolescente, de jovens. Então, para cada faixa etária, nós temos lideranças, né, que assumem a posição de ensinar. É claro que o pastor tem a responsabilidade maior, mas isso é distribuído entre departamentos e lideranças que fazem o trabalho e conseguem. Não é? É porque a palavra de Deus é única, né? É verdade. Ela vai ser para sempre, né? A Bíblia é a Não importa. verdade absoluta. Exatamente. Aí já tem uma grande bússola, né? Pastor, então vocês estão se preparando para um grande marco, né, da igreja, que são os 80 anos. Exatamente. E vocês pretendem, com isso, montar a história da igreja a partir desses 80 anos num livro, reunir fotos, né, textos. Como é que está sendo esse preparativo e o que será feito esse ano aos 79 anos? Esse ano nós vamos fazer uma grande festa de comemoração, que começa quinta-feira, dia 29, e vai até o próximo domingo, que é o dia 1º de novembro, com programações à noite, com preletores vocacionados, com palavras a serem ministradas e focando um tema muito atual e necessário,
o nosso tema será valorizando a família em pleno século XXI. Então, estamos voltados para a família no padrão bíblico. Sim. Porque hoje a gente vê os conceitos mudando, não é? E tudo isso leva-nos a crer que a igreja precisa se levantar para se fortificar mais, né? Se fortificar mais do que nunca. E também os princípios bíblicos, Sim. né? Não podemos fugir do padrão bíblico, porque senão deixa de ser igreja de Cristo, não é? Do Senhor, Assembleia de Deus. E a gente está trabalhamos então em todas as faixas etárias, instruindo, não é? Procurando valorizar a família. Inclusive a quinta-feira, que é o primeiro dia, é o culto da família. E a gente aproveita para convidar, né? Todas as famílias, aqueles que estão nos ouvindo, para estarem conosco. Seja de qual denominação, né? For. Todas as denominações, mesmo não evangélicas, todos em geral são convidados a estar conosco. A entrada é franca. E a palestra será boa. Ou serão boas. Aí vão ter outros pastores participando? Serão. Nós vamos ter na quinta-feira, que é o culto da família, e vai ser o primeiro dia da festa. Vai ser a irmã Eleusa, ela foi líder das mulheres em todo o estado do Rio de Janeiro. Inclusive realizou um congresso aqui em janeiro, congresso das irmãs, chama-se UFADER, e a União Feminina da Assembleia de Deus. E ela estará palestrando na quinta-feira, que é o dia 29, o primeiro dia da festa. Embora o aniversário seja dia 28, que é o dia certo. Mas a nossa comemoração vai ser no dia 29, com esse grande culto da família. Na sexta-feira nós teremos a presença do pastor Abimael Felipe. Ele é pastor em Duque de Caxias e um homem de grande conhecimento bíblico e que vai também nos trazer uma palestra que eu creio será muito importante, de muito valor e focado no tema, família, valorizando a família. No sábado nós vamos ter um pastor. Ele é de Paraíba do Sul, pastor Danilo de Andrade. Ele prega em todo o Brasil, um pastor que Deus tem usado também poderosamente. E no domingo nós vamos encerrar com o pastor Robson Alencar, também grande pregador, que viaja em todo o Brasil. E assim terminaremos as palestras. Todos da Assembleia? Todos da Assembleia de Deus. Todos são da Assembleia de Deus. Que ótimo. E alguma coisa voltada aos jovens, às crianças, ou vai ser só baseado nos cultos? Nós temos o trabalho das crianças nesse período de festa vai continuar da mesma forma que é na parte da manhã a escola dominical. No domingo pela manhã, a nossa escola dominical ela permanece. Começa no domingo um programa às 8 horas da manhã. Em cada domingo é um departamento que dirige a programação, não é? Tem uma palavra, uma palestra, depois o período da escola dominical e à tarde é livre e à noite, então, segue-se o culto de encerramento da festa. Então, os 79 anos é essa programação. E para os 80 anos eu sei que vocês já estão se preparando com o livro e etc. Né? Estamos mobilizando para os 80 anos trazer um novo histórico, não é? Que vai trazer desde o início e até quando a gente colocar para imprimir o novo histórico. Porque se esperarmos 80 anos, então só sairá depois. Mas pode ser que a gente não espere. E durante este ano já tem a matéria quase toda pronta para que possa ser impresso, né? Fazer o livro, para que as pessoas possam conhecer, né? Conhecer a história da Assembleia de Deus de Teresópolis, porque ela é muito ampla. Ela começou numa pequena casa no bairro de Agriões. Culto em casa. Sei. Entende? O culto em casa. E dali para frente foi desenvolvendo. Depois saíram daquela casa em Agriões, vieram para uma loja na Avenida Lúcio Meira, próxima ali à antiga Telefone. E ali foi indo até que se comprou esse terreno lá na rua Capitão Edmundo Nascimento, que é a sede até hoje. Antiga Cabo Frio. Até hoje, nós temos a sede lá. Mas temos um terreno próximo à rodoviária, que a gente pretende construir ali a nova sede. E agora compramos um terreno grande também no bairro Tijuca, que pretendemos fazer ali um complexo para cursos teológicos, enfim,
para dar assim, um respaldo, uma estrutura aos nossos trabalhos. Pretendemos fazer ali um ginásio grande para certos eventos. E é a necessidade de ampliação da igreja, ampliação né? da igreja. Como Tijuca é um bairro próximo ao centro, ele veio numa hora muito importante dentro da administração da nossa igreja. Então, quer dizer, os 79 anos, ano que vem 80, é simplesmente um começo, né? Porque tem muita história ainda para se contar da igreja. Tem muita história. Né? E o ano que vem a gente vai viver, né? É uma contagem regressiva. É, uma página em branco, porém, de vez em quando a gente vai estar aqui falando. Ah, com certeza, né? Com certeza. E fazendo realmente assim um movimento. Né? Eu não digo estardalhaço, mas mostrando a igreja presente em Teresópolis. Sim. Não é uma igreja que começou ontem, é uma igreja que começou há 79 anos e está espalhada em todo o município. Nós temos congregações praticamente em todos os bairros e também no interior do município. Mas que não é dessa convenção, no caso, né? Não, são todas. Ah, são todas derivadas? Todas. Tem outras também, mas nós temos então vamos enumerar algumas que são. Por exemplo, nós temos a nossa subsede, a sede. A do bairro de São Pedro. A nossa sede é do centro. Sim. Ali é a sede. O bairro São Pedro é a nossa maior congregação. Fora da sede. Fora da sede. Então é um bairro populoso, tem um templo grande também. Nós temos também em Barra do Imbuí, temos um templo grande lá. E temos em quase todos os bairros, Igreja Florestal, nós temos em Fonte Santa, Quinta Lebrão, Meudon, Jardim Meudon e muitas outras aí, se for enumerar, a gente vai falando. E tem pretensão de abrir em outros bairros? Sempre tem. Nós trabalhamos com congregações e essas congregações, elas organizam subcongregações. Então somos 32, sede, subsede, mais 32 congregações e mais umas 10 subcongregações. Olha. E assim a gente vai estendendo, né? vai estendendo. Temos cultos nos lares, são muitos cultos nos lares, pessoas que abrem as portas de suas casas para fazer um culto por mês. Foi assim que começou, né? Foi assim que começou. Exatamente. Pastor, então, nós agradecemos a sua presença aqui na Diário, as portas estarão sempre abertas, né, para a Assembleia de Deus. E gostaria que o senhor convidasse o telespectador que ainda não conhece a Igreja Assembleia, que seja uma oportunidade, né, de conhecer. Então, fica à vontade. Muito obrigado e eu quero convidar a todos aqueles que estão nos assistindo que compareçam. Compareçam, vai ser uma alegria muito grande, não é? Todos nós da Assembleia de Deus, os irmãos, o nosso ministério, os colegas pastores, nos sentiremos muito honrados com a presença, não é, de todos vocês que estão nos ouvindo e tomando conhecimento deste programa, e a nossa alegria é poder agradecer a Deus, que durante 79 anos, que vai se completar ainda, a igreja não parou. Não é? E nós não vamos parar. Amém. Vamos parar um dia, quando Jesus voltar e nos levar para o céu. A nossa fé, a nossa palavra está baseada nos pilares. Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza com o Espírito Santo e um dia nos levará para o céu. Então, dentro desses 4 pilares, nós pregamos o Evangelho, e é o Evangelho da fé pentecostal, não é? Nas doutrinas, cremos nos dons espirituais e assim desenvolvemos esse trabalho aqui, não é? Para que a igreja possa cumprir a sua missão, ganhando pessoas para o reino de Deus. Ótimo. Então, todos convidados. Muito obrigado.